Quais são os efeitos que tem? Quer dizer, vamos lá ver, isto hoje, a opinião pública move-se um pouco como uma seara batida pelo vento, e neste caso o vento pode dizer-se que é a opinião expressa e publicada pelos condutores da opinião que aparecem nestes programas de debates e em que tudo é escarafunchado até ao pormenor e tal, e em que as televisões, designadamente, mas também as rádios, escolhem como que representantes das tendências clubísticas diversas que estão em cima da mesa. Designadamente representantes, digo eu, alguns são mesmo representantes diretos, outros nem tanto, são próximos das tendências clubísticas dos principais clubes portugueses, designadamente o Benfica, e depois o Porto e depois o Sporting. Mas isto, há muito gato escondido com o rabo de fora, como se costuma dizer também na Vox Pop. O que significa que comentadores que aqui há uns anos não se percebia bem qual era a tendência deles, hoje, por muito que tentem dissimular, por muito que tentem esconder a sua verdadeira afinidade, há uns que fogem disso como o Diabo da Cruz, não têm nem a coragem, nem a frontalidade suficiente para se assumirem nas suas perspectivas clubísticas, nos seus amores, nos seus afetos clubísticos, e pelo contrário procuram esconder-se numa espécie de um armário, não é? Que serve também para outras opiniões ou maneiras de ser e de viver, e sem revelarem. Eu refiro-me concretamente ao caso mais exemplar, também é o mais longevo nesta altura, que é o caso daquele rapaz Rui Santos. O Rui Santos, que é um perorador na SIC, é useiro e veseiro em tentar dissimular a sua condição sportinguista. Está no seu direito, isso é um direito constitucional, cada um, eu não percebo que razões tem ele para gostar de um clube com o Sporting, mas pronto, cada um pensa o que pensa, e também seria de nós todos gostassem do vermelho, ou do amarelo. Portanto, esta questão das tendências, ou dos desvios, diria eu, cada um assume os que quer, mas ele não assume essa coisa, isto fica muito irritado, já uma vez se irritou muito com uma coisa que eu aqui disse, porque de resto, se ele estiver a ver, cumprimento primeiro como companheiro, digamos, de ambientes profissionais, e depois cumprimento porque sim, é uma figura pública, mas recomendo-lhe, enfim, com a autoridade que tenho, são muitos anos de experiência, muitos anos a olhar para isto, a analisar e até a dirigir gente desta, diria que não tenha medo de afirmar o seu sportinguista. Mais vale isso do que tentar esconder, dissimular. A Marta trouxe aqui a questão da classificação oficial que foi atribuída ao árbitro Jorge Sousa. Os disparates que eu ouvi dizer a um homem credenciado, como ele é, porque o Rui Santos é um jornalista já antigo, na praça, oriundo de órgãos de comunicação muito prestigiados, a beneficiar de uma varanda comunicacional enorme na SIC, que ele conquistou, lá está, sempre com as suas dissimulações, mas também com algumas jactâncias e algumas lutas até que tem sabido manter. O Rui Santos teve acerca da análise que fez a este jogo, e isso tem-se acentuado nas últimas semanas, uma prestação deplorável, no meu ponto de vista, esta é a minha opinião, deplorável, e que não abona nada em favor dele. Eu vi o Rui Santos à frente desse pelotão de gente sportinguista que defendia que o Jorge Sousa tinha feito uma prestação lamentável aqui no Estádio da Luz, ser ainda mais deplorável do que a prestação de Jorge Sousa, que ele classificou como, salvo eu, com uma nota negativa
acentuadamente negativa, quando, afinal, observadores independentes e que estão ali no desempenho oficial de funções de julgamento dizem que Jorge Sousa fez uma atuação passável, positiva e, portanto, em total oposição com as opiniões expressas pelo Rui Santos, que, do meu ponto de vista, Rui, você deixou cair a máscara mais uma vez. Foi parcial na sua apreciação. Tem o direito de o ser, repito, mas sejamos claros. Da mesma forma como eu defendo que sim, cada um deve expressar as suas opiniões, etc., também não se deve eximir a dizer dos seus interesses antes de cada vez que faz que dá uma missa daquelas, não é? Não se pede a um padre cristão que faça a defesa, será dos muçulmanos ou dos judeus. Da mesma forma não se pede a um Rui Santos que finja não ser o que é e, portanto, o ajuda com esse posicionamento a tomar parte nas discussões, e custa vê-lo sempre e tão sistematicamente contra as perspectivas sei lá, que nós temos. Quer dizer, nós benfiquistas não queremos mais para nós do que os outros têm. Agora, não queremos é ser sempre massacrados com perspectivas negativas vindas sempre da mesma gente. E se eu falo aqui do Rui Santos, falo porque acho que, em termos conheci-o, lidei profissionalmente com ele e gostei de o conhecer, mas não era a mesma personagem a assumir posições que hoje assume, sempre com uma perspectiva de que é a verdade desportiva, sempre com a cantiga da verdade desportiva e tal, e portanto eu não acho bem. Este caso exemplar da cotação de Jorge Sousa, dada pelo Rui Santos, é bem demonstrativo de que gato escondido com o rabo de fora, e eu acho que não vale a pena. Vendo com objetividade, com independência, com imparcialidade, com neutralidade o exercício do árbitro Sousa, não faz sentido dar-lhe uma nota negativa se estivermos com a perspectiva de servir o público despojadamente dos interesses que cada um tem. E espera-se que um profissional do gabarito de Rui Santos saiba manter aquilo que o elevou a esse patamar em todas as circunstâncias, designadamente quando se refere à análise ou quando, por exemplo, manipula imagens. Foi aquela história do golo tecnicamente horrível, sofrido pelo guarda-redes Patrício do Sporting num destes últimos jogos, e que a imagem em vídeo é manipulada, quer dizer, o frame escolhido é um frame errado, e como nós não somos todos ignorantes em matéria de uso da comunicação e dos equipamentos de vídeo, eu queria dizer que isso não se faz, Rui. Tanto mais que o Rui Santos, ao usar aquela tecnologia, dispõe de um asset, de uma capacidade que é única no meio audiovisual em Portugal. Mais nenhuma estação de televisão usa aquela capacidade de transformar a imagem real em imagem virtual e movimentar o ponto de vista. Portanto, é uma tecnologia fantástica, é um recurso fantástico, e eu felicito a SIC e o Rui Santos por estarem a utilizá-lo. Tem é que o utilizar com inteireza, porque se fosse eu a fazer a escolha do frame, obviamente não era aquele frame que era escolhido, eram 4 ou 5 frames mais adiante, quando a bola está claramente dentro da baliza, com as duas mãos a tocar a bola. No frame escolhido, nesse caso pelo Rui Santos,
as mãos até estão afastadas, cada uma 10 centímetros dos lados do limite e da verdadeira superfície da bola. É absolutamente ridículo e bem, esse tipo de trabalho não me parece que seja correto. Digo com toda a cortesia até, e são coisas destas que menorizam a credibilidade dos profissionais. E eu acho que o Rui Santos não está a proceder bem em relação às análises que está a fazer com o Benfica, e não está também, vou dizer uma coisa que ainda, Marta, me custa mais dizer, mas é verdade. O Rui Santos também alinha, como o jornalista Abreu, que está ali a fazer triste figura naquele programa, mas o Rui Santos tem alinhado, do meu ponto de vista, de modo, muito pouco correto, no clima de tratamento pouco respeitoso que é concedido ao João Alves. O João Alves é uma figura notável do futebol português. Para quem não sabe, para quem nunca o tenha visto jogar, exerceu o seu mistério não apenas no Benfica. Aliás, foi um jogador que esteve poucas épocas ao serviço do Benfica. É um profissional de futebol respeitabilíssimo. E vê-se ali em circunstâncias muito difíceis, com a bocarra sistemática que lhe vem do seu companheiro de painel, e também com o tratamento e com o clima que é criado, desfavorecendo a inteireza de caráteres do João Alves. Eu tenho pena que isso aconteça numa estação com o prestígio, com a dimensão da SIC Notícias.